galera, tudo bom? Eu espero que sim. Vamos hoje mais uma aula de gramática. Hoje no lembrete nós vamos aprender sintaxe, parte 1. O que é sintaxe? É a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. Entendendo. Para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades, os quais apresentam características estruturais próprias. Frase, oração e período. Vejamos cada um desses enunciados. Frase. É um enunciado com sentido completo que pode se estruturar ou não em torno de um verbo. O importante é estabelecer um processo comunicativo. Logo, pode ser uma frase verbal, corra, uma frase nominal, psiu, e também ser elaborada por uma única palavra ou por várias palavras. As frases são marcadas por entonação, que, na escrita, ocorrem com recurso dos sinais de pontuação e, a partir daí, se classificam. Oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Logo, uma frase verbal é também conhecida como oração. Uma frase pode conter uma ou mais orações, a depender do número de verbos que possua. Período é um enunciado que se constitui de uma ou mais orações. Tipos de frases. Primeiro, frase declarativa. A mensagem constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. 2. Interrogativa. Essa frase, a mensagem interroga sobre algo direto ou indiretamente. 3. Frase exclamativa. A mensagem manifesta emoção, surpresa. 4. Frase optativa. Expressa o desejo sobre algo. Tipo de orações. 1. Absolutas. São as que constituem os períodos simples. São formadas por apenas um verbo ou locução verbal. Principais. Ajuda a compor os períodos compostos e não dependem e nem exercem qualquer tipo de função sintática em outras orações dentro do período. 3. Coordenadas. São orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas e, por isso, possuem um sentido complexo. Subordinadas. Orações que exercem função sintática em relação à oração principal, complementando seu sentido e ainda sendo dependente dela. Tipos de períodos. Simples, formado por apenas uma oração em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal, também denominada de oração absoluta. Composto, formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Os períodos compostos podem ser de 3 tipos: compostos por coordenação, compostos por subordinação e misto. Bons estudos! Com isso, a gente finaliza a primeira parte de sintaxe. E não esqueçam, lá na página do Instagram, aulas_solidárias, você tem este material. Mas lembrem-se, ampliem o estudo de vocês, não se prendam apenas a este slide, vão além, pesquisem sites, deixei aqui algumas listagens para que vocês possam pesquisar na internet, faça uso de mapa mental, apontamentos, dê uma olhada na gramática. Outro detalhe também que eu quero deixar para vocês, se cuidem. Não fiquem em aglomerações. Lembrem-se, a pandemia não acabou. E até a próxima, galera!